Irmãos, vamos a mais uma leitura diária, nesse dia 29 de agosto, amém? No livro de Jeremias, um dos profetas maior, e vamos ler o capítulo 43 a 45. Seja bem-vindo nesta leitura, que Deus nos abençoe, continue nos abençoando, porque todas as guerras, todas as provações é para obter vitória. E sem fogo não há sacrifício. Aliás, sem holocausto não há sacrifício. E sem o sacrifício não há fogo. Aleluia. E se não há fogo, não há glória. Então, o nosso fogo, o nosso sacrifício é a palavra de Deus. Seja bem-vindo na leitura. Vamos orar para Deus nos dirigir e o Espírito Santo a falar aos nossos corações agora. Senhor meu Deus, Pai da eternidade, te agradecemos, Deus, por mais um dia. E te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é Deus. E não há outro Deus além de ti. E só o Senhor é Deus nos céus e na terra, embaixo da terra, em todos os lugares. Aqui dentro desta casa, o Senhor é Deus. E aqui dentro desta casa, o Senhor é quem comanda. Em nome de Jesus, amém. Aqui, irmãos, no capítulo 43, vamos ler vai falar sobre Jeremias é levado ao Egito pelo povo. Diz assim: e sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, em que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te ouviu a dizer: não entreis no Egito, para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, aqui te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos manterem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo, todo a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá que havia voltado, dentre todas as nações para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres e aos seus meninos, e às filhas do rei, e toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro, no forro, no torno, entre o barro, no forno, que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo,
e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada, e lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e tornar-se-á a terra do Egito como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz, e quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Aleluia. 44. Ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitaram em Migdol, e em Tafne e em Nof, e a terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram para me tirarem, por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, ele, vos e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando enviando a dizer: ora, não façais estas coisas abomináveis que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-me nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se deserto em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: porque fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desagarrardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrardes para lá peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra. Esqueceste já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram para a minha lei, nem os meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal e para desarraigar a todo Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto, para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar. E ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada, e de fome morrerá. Consumir-se-ão, desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão, e serão uma execração, e um espanto, e uma maldição, e um opróbrio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande deserto. Aliás, tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma, voltar e habitar lá, mas não tornarão, senão os que escaparem. Então responderam
a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Está vendo aí, irmãos? Vou dizer uma coisa para você. Se você rejeita aquele pastor que você não gosta dele, não tem amizade por ele, não considera ele você seu pastor, e todas as vezes que ele prega, você rejeita a palavra dele, exceto que a palavra não é dele, você trará sobre você grandes consequências por rejeitar a palavra do Senhor nosso Deus, que fala pela boca desse pastor que você não gosta. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui, ó, o povo que estava do Egito não obedeceu a voz de Jeremias, porque talvez não acreditavam, não gostavam de Jeremias, mas gostavam dos falsos profetas, os verdadeiros profetas que vêm em nome do Senhor dos exércitos. Eles não gostam, porque não trarão palavras para alegrar os seus ouvidos, mas para advertência e para trazer uma palavra de exortação a eles voltar ao caminho que na qual eles caíram. É esses pastores que Deus está levantando hoje, que falam a verdade, justamente aqueles que você odeia. Aleluia! Então, eles não obedeceram a voz de Jeremias, conforme tudo que o Senhor falou. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a deuses, chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais. Nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e que fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus, e lhe oferecíamos libações, fazemos-lhe bolos para adorar, e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe subiu o coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, em espanto e em maldição sem habitante, como hoje se vê, visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vós sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouve a palavra do Senhor, vós, todo Judá que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizestes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouve a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová.
Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada a tornarão da terra do Egito, a terra de Judá, pouco em número. E saberá todo o resto de Judá quem entrou na terra do Egito para peregrinar ali, e subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor, eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Aleluia. Irmãos, uma advertência da parte de Deus, ela é muito séria. Agora, se você quiser permanecer no erro, a palavra que vai pesar sobre você é essa: ele vai cumprir o mal que virá, e você não vai escapar, porque ele levanta profeta, levanta missionário, levanta evangelista de rua, e você não atenta à voz do Senhor e nem dá crédito na palavra de Deus. E a última sentença é o quê? O seu encontro com a morte. 45. A palavra de Jeremias a Baruque, palavra que falou Jeremias, o profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro da boca de Jeremias. No ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza, a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco. Aleluia! E isso em toda esta terra. Está vendo aí, irmãos? O que Deus edificou, ele derruba, ou seja, o que ele construiu, ele destrói. O que Deus plantou, ele arranca. Aleluia! Isso nesta terra. Estou falando generalizando a terra toda, porque toda a terra é do Senhor e a sua plenitude. Aleluia! Nós não temos nada. Tudo é do Senhor. E procuras tu grandezas? Não a busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Então, essa é a profecia que Deus deu a esses reis, porque eles não obedeceram à voz do Senhor. Nós também, irmãos, se nós não obedecemos à voz do Senhor, todos esses males nos alcançam. Porque para Deus, a maior tristeza no coração dele, na minha fé, claro, e no entendimento da sua palavra, nesse ano de leitura de 2025, que nós já aprendemos, que dói no coração de Deus, é a rejeição, a desobediência à sua palavra e a ingratidão em cada livramento que ele nos dá. Amém? Então que essa palavra edifique a sua vida hoje. Não brinque com Deus. Não brinque de fazer pacto com Deus. Não brinque de fazer voto com Deus. Não brinque de fazer aliança com Deus. E não brinque de fazer renovo com Deus. Porque ele é sério. O que você fizer, cumpre. Porque é melhor que você não faça nenhum desses. Para você não se passar de tolo. E que Deus te abençoe com muita sabedoria neste dia, 29 de agosto. Senhor meu Deus, obrigado por esta palavra. E que o Senhor venha trabalhar em nossos corações para que possamos obedecê-la. Ouvir, praticar, examinar, estudar, ler e aplicar
em nossos corações, para estarmos protegidos de todo mal e de todo assédio pecaminoso. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Até a próxima leitura, se Deus quiser.